Durante semanas, aquele MiG-29 russo foi o terror silencioso do céu noturno sobre o Mar Negro. Voando baixo, rápido e confiante, o caça decolava repetidamente da base aérea de Katyusha, na Crimeia, para caçar drones ucranianos como se fossem alvos fáceis. Missões de interceptação quase diárias, patrulhas de baixa altitude, relatórios precisos para baterias de defesa aérea. Para os russos, era apenas mais uma rotina de guerra. Para o piloto, mais uma noite de trabalho. Para a Ucrânia, era uma provocação constante. Mas o que ninguém naquela base sabia era que naquela madrugada, o jogo estava prestes a virar de forma brutal. Enquanto o MiG-29 descansava imóvel dentro de um abrigo de concreto com motores frios e o piloto dormindo em alojamentos próximos, algo já estava em movimento a quase 400 quilômetros de distância. Um ataque silencioso, invisível, sem explosões, sem alarmes, sem avisos. Um ataque que não precisava de pilotos pistas ou combustível de aviação. Apenas tempo, precisão e paciência. Às 6 horas da manhã, no escuro absoluto, um pequeno drone ucraniano do tipo UJ-26 Beaver foi lançado por uma catapulta pneumática em um campo remoto. Nenhum foguete, nenhum clarão, apenas um estalo seco, quase imperceptível. Em segundos, a hélice traseira ganhou rotação, o drone subiu a poucos metros do solo e entrou em modo de cruzeiro. Silencioso o suficiente para que um soldado a 500 metros de distância não ouvisse nada além do vento. O ataque tinha começado. 3 operadores ucranianos tinham menos de 2 minutos para desaparecer, e eles sabiam disso. Em menos de 15 segundos, o trilho de lançamento foi desmontado, coberto com mantas térmicas e jogado na traseira de um caminhão. O veículo saiu lentamente por uma estrada de terra paralela a um canal de irrigação, sem pressa, sem pânico, porque naquela guerra, correr costuma matar. Enquanto isso, o Beaver já estava a quilômetros de distância, ganhando altitude e apontando diretamente para a Crimeia. Destino final, a base aérea de Katyusha. Distância total quase 400 quilômetros. Uma viagem longa, silenciosa e solitária, atravessando zonas de radar, áreas vigiadas e corredores de guerra eletrônica. E os russos, eles também estavam caçando. Poucos minutos após o lançamento, um sistema russo de guerra eletrônica detectou algo estranho. Não um alvo claro. Não um drone visível, apenas uma anomalia mínima, um breve pico no ruído eletromagnético. Para um operador comum, seria nada. Para unidades especializadas, era um sinal de alerta. O aviso subiu rapidamente de nível. Possível lançamento de drone de longo alcance. Coordenadas aproximadas. Setor rural. Em resposta, um drone de vigilância russo foi lançado quase imediatamente, equipado com câmera térmica varrendo estradas, campos e trilhas em busca de qualquer sinal de calor fora do lugar. A lógica russa era simples: drones podem ser substituídos, operadores não. Enquanto os sensores russos tentavam localizar quem havia apertado o botão de lançamento, o Beaver seguia seu caminho no céu. Pequeno, feito de material composto com uma assinatura de radar tão baixa que se confundia com pássaros ou interferência do terreno. Voando baixo, depois mais alto, sempre ajustando sua rota para evitar ângulos ideais de detecção. No chão, os 3 ucranianos já haviam parado. O caminhão foi escondido dentro de um celeiro parcialmente desabado, motor desligado, mantas térmicas sobre o capô, silêncio absoluto, nenhum movimento, nenhuma respiração profunda, apenas espera. No ar, o drone russo de vigilância passou por cima do local. A câmera térmica mostrou apenas sombras irregulares e temperaturas normais. Nenhum alvo confirmado, nenhuma perseguição imediata. A caçada, por enquanto, continuava sem resultado. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, o MiG-29 permanecia imóvel, vulnerável, estacionado com o nariz levemente exposto atrás das paredes de concreto. Um caça projetado para combates aéreos supersônicos, agora reduzido a um alvo estático, completamente inconsciente do que se aproximava.
O Beaver continuava avançando, cruzando rios, campos abertos e zonas de cobertura de radar, confiando apenas em sua navegação interna. Nenhum sinal de rádio, nenhuma transmissão, nenhuma correção externa. Um projétil silencioso atravessando o espaço inimigo. E o mais perigoso ainda estava por vir. Porque naquele momento, ninguém na base russa sabia que o relógio já estava correndo. E que o impacto, quando viesse, não deixaria espaço para reação. Enquanto o drone ucraniano avançava silenciosamente em direção à Crimeia, o espaço aéreo parecia calmo demais. Nenhuma sirene, nenhum míssil disparado, nenhuma luz cortando a escuridão. Para qualquer observador comum, aquela madrugada parecia apenas mais uma noite tranquila em uma guerra distante. Mas, por trás desse silêncio, sensores russos trabalhavam sem parar. O Beaver já havia ultrapassado dezenas de quilômetros quando os primeiros radares russos começaram a sentir algo estranho. Não era um contato sólido. Nada que pudesse ser travado ou seguido com precisão. Apenas ecos fracos, intermitentes, quase fantasmas. Pequenos demais para justificar um disparo. Instáveis demais para gerar confiança. E isso, paradoxalmente, era o que mais preocupava. Nos centros de controle russos, operadores experientes sabiam exatamente o que aquilo significava. Um alvo pequeno, feito de material composto, voando em ângulos cuidadosamente escolhidos. Não era um míssil convencional. Não era um caça. Era algo projetado para ser ignorado, confundido, descartado como ruído. Mesmo assim, a caçada começou. Um segundo drone de vigilância foi lançado. Depois, um terceiro. Todos equipados com sensores térmicos varrendo estradas, campos e pontos de possível infiltração. A prioridade não era derrubar o drone no ar. Era encontrar quem o havia lançado. Essa era a verdadeira batalha acontecendo naquela noite. No céu, o Beaver subia gradualmente, estabilizando sua altitude de cruzeiro. Agora já distante do ponto de lançamento, ele entrou em um longo trecho sobre áreas abertas. Nenhuma montanha, nenhuma floresta densa. Apenas terreno plano exposto, coberto por radares que, teoricamente, enxergavam tudo. E ainda assim quase nada aparecia. O motivo era simples e, ao mesmo tempo, assustador. O drone não refletia ondas de radar da maneira tradicional. Seu corpo absorvia parte da energia, espalhava outra parte e devolvia aos sensores apenas fragmentos desconexos. Em certos ângulos, o retorno simplesmente desaparecia. Para os sistemas de defesa, era como tentar acertar uma sombra. Isso forçou os russos a mudar de abordagem. Unidades de guerra eletrônica entraram em ação ao longo do corredor de voo provável. Veículos especializados começaram a emitir interferência direcionada, tentando confundir a navegação do drone. O objetivo não era destruí-lo, mas forçá-lo a cometer um erro, um desvio, uma correção inesperada. Qualquer coisa que revelasse sua presença de forma mais clara. Por alguns minutos parecia funcionar. Os sistemas detectaram pequenas irregularidades no sinal de navegação. Nada dramático, mas suficiente para indicar que o drone estava passando por zonas de interferência ativa. Ainda assim, ele continuou, sem hesitação, sem transmitir nada, sem pedir ajuda. No chão, os operadores ucranianos não tinham ideia do que estava acontecendo no ar. Eles não viam o drone, não recebiam imagens, não tinham telemetria. A missão exigia silêncio absoluto. Qualquer transmissão, por menor que fosse, poderia denunciá-los. E eles sabiam que estavam sendo caçados. Em vários momentos, drones russos passaram próximos demais. Câmeras térmicas varreram campos e estruturas abandonadas. Sombras suspeitas apareceram e desapareceram nas telas dos operadores russos. Mas sempre havia uma explicação alternativa. Um animal, um pedaço de metal aquecido, um erro de leitura. A frustração começou a crescer. Enquanto isso, o Beaver já havia percorrido mais da metade do caminho.
Seu computador de bordo seguia um plano pré-programado, ajustando pequenas variações de curso, sempre evitando trajetórias óbvias. Cada quilômetro percorrido aumentava as chances de sucesso. E também a tensão. Na base aérea de Katyusha, nada havia mudado. Guardas faziam rondas rotineiras. Técnicos dormiam. O MiG-29 permanecia estacionado silencioso, intocado. Um caça projetado para enfrentar inimigos no ar, agora completamente vulnerável no solo. Ninguém desconfiava que um drone do tamanho aproximado de uma mesa de jantar estava atravessando camadas de defesa projetadas para parar aviões de combate. E o mais irônico era isso: quanto mais sofisticados os sistemas, mais difícil se tornava detectar algo tão simples. Quando o Beaver se aproximou da Crimeia, os radares russos finalmente registraram 2 contatos breves, curtíssimos, apenas segundos, insuficientes para um disparo, insuficientes para uma interceptação, mas suficientes para confirmar o pior. Algo estava vindo. Alarmes discretos foram acionados, protocolos foram revisados. Unidades de resposta começaram a se preparar, mas o tempo já não estava do lado deles, porque o drone não precisava ser rápido. Ele só precisava chegar perto o suficiente. E naquele momento, ele já estava muito mais perto do que qualquer um imaginava. À medida que o drone ucraniano se aproximava da Crimeia, o clima mudou. Não no céu, que continuava escuro e aparentemente tranquilo, mas nos bastidores invisíveis da guerra moderna. A partir daquele ponto, cada quilômetro percorrido deixava de ser apenas distância e passava a ser risco. Os sistemas russos de guerra eletrônica finalmente entraram em plena atividade. Caminhões especializados posicionados ao longo das rotas mais prováveis começaram a emitir interferência intensa nos sinais de navegação por satélite. Não era um ataque destrutivo, era algo mais sutil. Uma pressão constante, pensada para confundir, desorientar e forçar um erro. A lógica era simples. Se o drone começasse a se perder, alguém teria que intervir. E quem intervém, transmite. E quem transmite, morre. No ar, o Beaver sentiu o impacto quase imediatamente. O sinal de navegação começou a oscilar. De 5 satélites caiu para 3. Depois 2. A precisão deixou de ser exata e passou a variar de forma irregular. Para qualquer drone comum, isso significaria o fim da missão. Perda de controle, desvio fatal, queda inevitável. Mas aquele drone não era comum. Seu computador de bordo mudou automaticamente de modo, sem alarde, sem avisos externos. Ele passou a confiar apenas em seus sensores internos, calculando posição, velocidade e direção com base no próprio movimento. Não era perfeito, mas era suficiente. Pelo menos, por enquanto. No solo, os operadores ucranianos continuavam completamente às cegas. Eles não sabiam se o drone ainda estava no ar. Não sabiam se havia sido detectado. Não sabiam se a missão estava fracassando ou se aproximando do sucesso. Tudo o que podiam fazer era esperar. E acima deles, a caçada russa continuava. Drones de vigilância sobrevoavam estradas, pontes e canais. Equipes com drones explosivos de curto alcance se posicionavam em pontos estratégicos, prontas para atacar qualquer sinal suspeito. A doutrina era clara: eliminar operadores antes que eles pudessem escapar. Em um desses momentos, um drone russo passou perigosamente perto do esconderijo ucraniano. A câmera térmica varreu o celeiro. Pausou por alguns segundos, analisou formas irregulares no telhado parcialmente desabado e seguiu adiante. Nenhuma confirmação, nenhum disparo. A tensão era sufocante. Enquanto isso, no céu o Beaver avançava como um fantasma, pequeno demais para chamar atenção, lento demais para parecer uma ameaça imediata, mas determinado. Cada minuto no ar aumentava o erro acumulado da navegação interna, mas também diminuía a distância até o alvo. Na base de Katyusha,
O MiG-29 ainda parecia seguro. Estacionado atrás de paredes de concreto, protegido de ataques diretos, com sistemas de defesa aérea focados no céu, não no chão. Era um símbolo de poder aéreo reduzido a um objeto parado. E ninguém ali imaginava que o perigo vinha exatamente dessa confiança. Quando o drone cruzou um dos últimos corredores de interferência, algo mudou novamente. Os sinais de navegação ficaram ainda mais instáveis. A interferência agora era total. Para o sistema do drone, o céu havia ficado cego, sem referências externas confiáveis. Mesmo assim, ele continuou. No centro de controle russo, operadores começaram a perceber que algo havia escapado. 2 contatos breves apareceram em radares diferentes em momentos distintos. Nada suficiente para um disparo, mas o bastante para reconstruir uma rota aproximada. Um corredor provável. Um setor suspeito. A resposta foi imediata. Mais drones lançados. Mais equipes mobilizadas. A rede se fechava. No chão, os ucranianos sentiram que o tempo estava acabando. O caminhão foi religado. O motor já frio não produziu assinatura térmica intensa. Eles saíram do celeiro e mudaram de posição, afastando-se do padrão esperado. Nenhuma comunicação, nenhum sinal. Tudo dependia do que estava acontecendo a centenas de quilômetros dali. Então, quase 2 horas após o lançamento, o momento decisivo começou a se aproximar. O drone entrou na fase final da missão. Seus sensores ópticos foram ativados. Pela primeira vez desde o lançamento, ele tentou ver o mundo abaixo. A base aérea surgiu como uma mancha cinza no horizonte. Pistas, abrigos, estruturas conhecidas. O alvo estava lá. Mas havia um problema. Para guiar o ataque com precisão, alguém teria que assumir o controle. E assumir o controle significava quebrar o silêncio, emitir um sinal, revelar uma posição. Os operadores ucranianos sabiam disso. Eles haviam treinado para esse momento. Sabiam que, ao apertar aquele botão, deixariam de ser caçadores e passariam a ser presas. Do outro lado, os russos também sabiam. Estavam esperando exatamente por isso. O céu permanecia silencioso. Mas naquele instante, todos os sistemas estavam prontos. Porque a próxima transmissão, por menor que fosse, poderia decidir tudo. O momento chegou sem aviso sonoro, sem contagem regressiva e sem espaço para hesitação. Depois de quase 2 horas de silêncio absoluto, o drone ucraniano entrou na fase mais perigosa de toda a missão, a chamada fase terminal. A parte em que o sucesso ou o fracasso não dependem mais de distância ou planejamento, mas de segundos. No ar, o Beaver começou a descer lentamente. A câmera óptica foi ativada, rompendo o isolamento que havia protegido o drone até então. A imagem era instável, granulada, com atraso perceptível. Mas era suficiente. Pela primeira vez, alguém do lado ucraniano conseguia ver o que o drone via. E lá estava. A base aérea de Katchá aparecia no monitor como um borrão cinza, que lentamente ganhava forma. Pistas, abrigos de concreto, estruturas alinhadas. O operador respirou fundo. Não havia tempo para emoção, apenas para agir. No solo a centenas de quilômetros dali, o MiG-29 continuava imóvel. Nenhum alerta, nenhuma sirene, nenhum piloto correndo. Apenas um caça parado, confiante em camadas de defesa que nunca foram projetadas para lidar com algo tão pequeno, tão silencioso e tão persistente. O operador começou a fazer microajustes, pequenas correções de curso quase imperceptíveis. Cada comando demorava frações de segundo para surtir efeito devido à latência do sinal. Era como tentar guiar um objeto à distância com um atraso constante, antecipando cada movimento. E foi exatamente nesse instante que os russos perceberam. Os sensores de detecção eletrônica captaram algo novo. Não um radar refletido, não um eco térmico, mas um sinal curto, direcional, fraco, porém real.
A assinatura clássica de um uplink ativo. Alguém havia quebrado o silêncio. Nos centros de controle russos, a reação foi instantânea. Algoritmos entraram em ação comparando ângulos, tempos e intensidades. Em poucos segundos, múltiplos sensores cruzaram dados. Linhas invisíveis se encontraram em um ponto no mapa. Não era preciso perfeição, apenas proximidade. Eles tinham uma localização provável. Enquanto isso, o operador ucraniano continuava focado na tela. O MiG-29 agora ocupava boa parte da imagem. O nariz da aeronave aparecia claramente além das paredes do abrigo. Um alvo perfeito, parado, indefeso, a poucos instantes da destruição. O operador sabia que algo estava errado. Explosões distantes começaram a ecoar. Primeiro longe, depois mais perto. Artilharia. Os russos estavam reagindo, mas parar agora significava desperdiçar tudo. Ele continuou. No céu, o drone iniciou sua descida final. O ângulo ficou mais agressivo. A imagem tremia com a velocidade. O alvo crescia rapidamente no centro do quadro. O impacto estava próximo. No chão, equipes russas lançaram tudo o que tinham. Drones explosivos de curto alcance foram enviados em direção ao ponto de transmissão detectado. Não havia tempo para confirmação visual. A doutrina era clara: neutralizar, primeiro confirmar, depois. Explosões atingiram prédios abandonados. Antenas improvisadas foram destruídas. Equipamentos viraram escombros em segundos. Para os russos, a ameaça havia sido eliminada. O sinal cessou. O uplink desapareceu. Missão concluída, ou assim parecia. O que eles não sabiam era que aquela transmissão havia sido apenas uma peça descartável. Um relé remoto posicionado deliberadamente longe da equipe principal. Um sacrifício calculado. Os verdadeiros operadores estavam em outro local, sem antenas, sem sinais, sem nada que pudesse ser detectado. E mais importante ainda, o comando final já havia sido enviado. No ar, o Beaver não precisava mais de orientação. O último ajuste estava gravado. O curso estava travado. A física faria o resto. Às 8h06, o drone mergulhou. O impacto foi instantâneo e devastador. A carga explosiva atingiu o MiG-29 em cheio. A fuselagem se rompeu de uma ponta à outra. Combustível se espalhou e incendiou em uma fração de segundo. Uma bola de fogo iluminou a madrugada da Crimeia, subindo dezenas de metros no ar. Explosões secundárias sacudiram o abrigo. Fragmentos de metal voaram em todas as direções. Quando as chamas começaram a diminuir, não restava mais nada além de uma estrutura carbonizada e irreconhecível. Um caça que havia dominado os céus por semanas foi destruído sem jamais ter decolado. Silêncio novamente tomou conta da base, mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio que dizia de forma clara e assustadora que a guerra havia mudado mais uma vez e que naquele novo jogo nem mesmo um caça de combate está seguro quando permanece parado. Por alguns segundos após a explosão, ninguém reagiu. A bola de fogo ainda iluminava a base aérea de Katyusha quando o silêncio voltou a dominar o local. Não houve comemoração. Não houve gritos. Apenas confusão. Guardas correram. Alarmes finalmente começaram a soar. Mas já era tarde demais. O que precisava ser protegido já havia sido perdido. O MiG-29, orgulho daquela ala aérea, não passava agora de um esqueleto carbonizado. Enquanto equipes de emergência se aproximavam dos destroços tentando entender o que havia acontecido, uma pergunta se espalhava rapidamente entre os soldados russos: como isso foi possível? Não houve ataque aéreo clássico, nenhum míssil cruzando o céu, nenhum radar disparando alertas antecipados. Apenas um impacto direto, preciso, quase cirúrgico. E isso tornava tudo ainda mais inquietante. Nos centros de comando, analistas revisavam dados freneticamente, registros de radar, logs de guerra eletrônica,
relatórios de drones de vigilância. Tudo indicava que o ataque havia atravessado múltiplas camadas de defesa sem ser claramente detectado. Para uma estrutura militar construída para enfrentar aviões e mísseis, aquilo era um pesadelo. A sensação era simples e brutal. O inimigo havia passado despercebido. Enquanto isso, longe da base, a verdadeira tensão ainda não havia terminado. Para os operadores ucranianos, a missão só estaria completa quando estivessem fora da área de busca. Eles sabiam que após a explosão, a caça seria ainda mais intensa. Drones russos continuavam sobrevoando estradas e vilarejos. Equipes móveis varriam setores inteiros, esperando encontrar algum rastro humano. Mas não encontraram. O plano havia sido executado com frieza. A transmissão usada para guiar o drone havia sido um engodo, um alvo falso, uma isca deliberada. Tudo pensado para atrair a resposta russa e fazê-la atingir o lugar errado. Enquanto drones explosivos destruíam equipamentos vazios, os verdadeiros operadores já se moviam em outra direção, invisíveis, misturados ao terreno. Do lado russo, a frustração era evidente. A doutrina havia funcionado apenas pela metade. A transmissão foi detectada. A reação foi rápida. O ataque ao ponto identificado foi devastador. Mas mesmo assim, o drone atingiu o alvo. Isso quebrava uma das premissas mais perigosas daquela guerra silenciosa, a ideia de que eliminar o operador sempre neutraliza a ameaça. Naquele caso, não neutralizou. Imagens do incêndio começaram a circular internamente. Vídeos gravados às pressas por celulares mostravam chamas altas, fumaça espessa e destroços espalhados. O impacto psicológico foi imediato. Um caça de combate avaliado em dezenas de milhões, destruído por um drone relativamente simples, lançado de longe sem aviso. Mais do que a perda material, havia o simbolismo. Se um MiG-29 não estava seguro dentro de um abrigo de concreto, o que mais não estava, a base entrou em estado de alerta máximo. Aeronaves restantes foram redistribuídas. Protocolos foram revistos às pressas. Mas ajustes feitos depois do impacto nunca têm o mesmo efeito. A mensagem já havia sido enviada, clara e impossível de ignorar. Do lado ucraniano não houve celebração pública. Não havia tempo para isso. A guerra continuava. Mas, silenciosamente, aquela operação se tornava mais um exemplo do novo tipo de conflito que vinha se desenhando. Um conflito onde paciência, engano e precisão valem mais do que velocidade ou força bruta. E, acima de tudo, onde o céu não é mais o único lugar de perigo. A noite seguiu seu curso. A fumaça começou a se dissipar. O fogo foi controlado. Mas o impacto psicológico permaneceu. Para muitos soldados russos naquela base, dormir naquela madrugada se tornou impossível. A ideia de que algo invisível poderia atravessar tudo e atacar novamente era difícil de ignorar. A guerra havia dado mais um passo, e naquele jogo de sombras, ninguém mais podia ter certeza de onde viria o próximo golpe. Quando o sol começou a nascer sobre a Crimeia, a base aérea de Katyusha já não era a mesma. A fumaça ainda subia lentamente dos destroços, misturando-se com o ar frio da manhã. Técnicos caminhavam em silêncio entre fragmentos queimados de metal, cabos derretidos e concreto estilhaçado. Não havia mais dúvidas. Aquilo não fora um acidente. Tinha sido um recado. E um recado muito claro. Nas horas seguintes, o impacto da destruição do MiG-29 começou a se espalhar muito além daquela base. Informações circularam entre unidades militares, centros de comando e estruturas de defesa aérea. A pergunta já não era o que aconteceu, mas sim como impedir que isso aconteça de novo. A resposta, por enquanto, parecia desconfortável. Não houve combate aéreo, não houve perseguição, não houve confronto direto. O ataque veio de longe, atravessou defesas, confundiu sensores e atingiu um alvo de alto valor sem dar chance de reação. Isso abalou uma das certezas mais antigas da guerra moderna, a de que poder aéreo garante segurança no solo.
Naquele cenário, o MiG-29 não perdeu uma batalha. Ele simplesmente nunca teve a chance de lutar. Para os soldados russos, a sensação era de vulnerabilidade. Caças podem voar rápido, subir alto e disparar mísseis sofisticados. Mas, estacionados no chão, tornam-se apenas objetos grandes previsíveis. E como ficou claro naquela madrugada, surpreendentemente frágeis. A partir daquele dia, nada parecia realmente protegido. Enquanto isso, longe dali, os operadores ucranianos já haviam desaparecido completamente do radar inimigo. Nenhuma captura, nenhum vestígio, nenhuma confirmação. A missão havia sido executada e encerrada com sucesso. Para eles, não houve glória visível. Apenas mais uma operação concluída e a consciência de que haviam sobrevivido. E talvez esse seja o detalhe mais perturbador de todos. Não foi um ataque caótico. Não foi improvisado. Tudo seguiu um ritmo quase clínico. Lançamento silencioso. Longa travessia. Confusão deliberada. Engano calculado. Impacto final. Cada etapa parecia desenhada para provar que na guerra atual o fator surpresa vale mais do que números ou força bruta. Nas horas seguintes, procedimentos foram alterados. Aeronaves passaram a ser movidas com mais frequência. Abrigos foram reforçados. A vigilância aumentou. Mas nenhuma dessas medidas oferecia garantia real. Porque o problema não estava apenas na defesa física. Estava na natureza da ameaça. Um drone pequeno, barato e persistente havia feito o que esquadrões inteiros não conseguiram expor: uma brecha psicológica. A partir daquele momento, cada base, cada pista, cada aeronave parada passou a carregar uma dúvida silenciosa. Está realmente segura? Ou apenas parece estar? E é aí que o verdadeiro impacto daquela madrugada se revela. Mais do que destruir um caça, o ataque destruiu uma sensação de controle. Mostrou que o céu pode parecer vazio e ainda assim estar cheio de perigos invisíveis. Mostrou que a guerra não precisa anunciar sua chegada. Ela pode simplesmente aparecer quando ninguém está olhando. A explosão durou segundos, mas a mensagem vai durar muito mais. Porque depois daquela noite ninguém mais pode fingir que o jogo continua o mesmo. O ataque que você acabou de acompanhar não foi apenas mais um episódio de guerra. Ele levantou perguntas que ainda não têm respostas claras. Se um caça moderno pode ser destruído dessa forma, o que isso significa para o futuro dos conflitos? Bases aéreas ainda são fortalezas, ou apenas alvos à espera do momento certo. E mais, estamos entrando em uma era em que o silêncio é a arma mais perigosa. Se esse tipo de operação continuar se espalhando, o equilíbrio militar pode mudar de maneiras que ainda não conseguimos prever. A guerra pode deixar de ser sobre quem tem mais aviões ou mais mísseis, e passar a ser sobre quem engana melhor, espera mais, e aparece no instante exato. Agora queremos saber sua opinião. Você acha que ataques desse tipo vão se tornar cada vez mais comuns? As grandes bases militares estão realmente preparadas para esse novo cenário? Ou estamos apenas vendo o começo de algo muito maior? Deixe seu comentário, participe da discussão e diga o que você acha que vem a seguir. Se você quer continuar acompanhando histórias como essa, cheias de tensão, surpresa e reviravoltas, não esqueça de se inscrever no canal. Porque na guerra moderna, o próximo movimento quase nunca faz barulho.